Vamos ler então Romanos 2, alguns textos selecionados. É todo o capítulo 2 e até o verso 8 do capítulo 3. A palavra de Deus em Romanos 2 diz: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque do que julga a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. 3. Tu, porém, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Pule para o verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Pule para o verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens de conformidade com o seu evangelho. Se, porém tu, que tens por sobrenome judeus e repousa na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e provas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia do cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorante, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abomina os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Pule para o verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vamos para o verso 3 do capítulo 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo aqui como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Eu vou tentar seguir uma lógica aqui, depois retorno novamente, vou para o capítulo 3, depois retorno novamente para encerrarmos no 2, porque Paulo parece ter algum tipo de digressão aqui. Ele começa falando uma coisa, ele coloca outro assunto no meio, depois ele volta a falar aquilo que tinha dito antes, e fica um pouco truncado, às vezes até na compreensão. Obrigado, irmão. E claro que a gente fica lendo meio que corrido mesmo assim o texto, para conhecimento e para lembrança, sem pensar no que a gente leu, também às vezes muitas coisas passam batidas aqui. Então, esse é o momento de a gente expor o texto e pensarmos sobre aquilo que lemos. Mas, inicialmente, quero contar para vocês uma história de um menino que chegou para o seu pai e disse assim: pai,
eu gostaria de viver dentro da igreja. E o pai dele ficou muito orgulhoso com aquilo. E disse, meu filho quer viver dentro da igreja. O filho conhece o evangelho, Patrícia. Que legal. Isso. Estou orgulhoso do meu filho. Afinal de contas, meu filho não é como... Cara, eu vou estragar a filmagem, tá? Vou ficar aqui. Meu filho não é como o filho do fulano de tal lá, que, pelo amor de Deus, né? É muito essa peca, enfim, né? Meu filho quer viver dentro da igreja. Depois, ele falou para o pastor, veja bem, pastor, meu filho quer viver dentro da igreja. O pastor ficou muito feliz com aquilo e disse, puxa vida, estou fazendo um grande trabalho com as minhas ovelhas. Afinal de contas, o filho do membro da minha igreja quer viver dentro da igreja. O pai pensava, puxa, eu não sou como aqueles outros pais. O pastor pensava, nossa, duvido que lá na convenção tenha pastores que tenham crianças dentro da sua igreja que queiram viver dentro da igreja, como esse filho de um membro meu aqui. Os dois bastante orgulhosos do trabalho que tinham feito um dia na igreja, frente àquela criança, e eles perguntaram para o menino, é verdade que tu gostaria até de viver aqui dentro da igreja? E a criança disse, sim, adoraria viver aqui dentro da igreja. Puxa, mas que legal isso. Mas por que tu gostaria de viver dentro da igreja? Não, é porque aqui dentro da igreja o pai não fala mal dos irmãos, não briga com a minha mãe, não fala palavrão. E aqui dentro da igreja é uma pessoa muito... como eu gostaria que realmente fosse na minha vida. Ele me dá atenção, é amoroso com os irmãos. E isso colocou por terra, portanto, toda a altivez de espírito dos dois que estavam ali. A verdade é que o Rodrigo pregou na semana passada a respeito daqueles gentios que eram pecadores. Eles eram complacentes com o pecado, eles apoiavam o pecado, eles estavam cientes do pecado. Mas agora o paralelo que nós vamos fazer é com aqueles que são falsos moralistas, pessoas que olham o pecado, eles acusam o pecado, mas eles fazem o mesmo pecado, ou cometem pecado. E de fato, meus irmãos, é indignante a gente ouvir uma pessoa hipócrita. E aqui é o peso de muitas vezes tu vir aqui pregar e falar a palavra de Deus para a igreja. Se eu não tivesse de alguma forma, ao conhecimento dos irmãos, algum tipo de boa conduta cristã, certamente muitos de vocês estariam com o nariz torcido aí me ouvindo. Mas quem é Augusto para estar falando alguma coisa, falando do evangelho lá em cima? Quem ele pensa que é? Vai de hipócrita, eu conheço a vida dele, porque isso, porque isso, porque isso, porque aquilo. Quem dirá Vanessa, então, estaria lá assim, o que é ela falando lá? Conheço, vivo com esse aí em casa. A verdade e o meu esforço aqui nessa manhã é que nós possamos sair daqui temendo um pouco mais o Deus que é onisciente. E esse atributo de Deus ele vai permear aqui a exposição e vai ficar cada vez mais claro para nós. O verso 1 diz, no que julga a outro, a ti mesmo condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Uma coisa que é um tanto comum é a gente fazer uma projeção de nós mesmos em outra pessoa. É quando nós sabemos que aquela pessoa tem um pecado e a gente tem o mesmo pecado, mas ninguém sabe, mas a gente aponta o dedo e diz, isso daqui é errado, isso aqui é horrível, aquele irmão lá tá louco, Deus me livre, aquele irmão. Isso é um pouco da nossa raiz adâmica, porque o próprio Adão faz isso. Quando se esconde após pecar, Deus vai lá e diz, onde é que tu tá, Adão? Onde é que tu tá te escondendo? Daí o que ele faz? É a mulher lá que tu me deste, ela pecou, ela é pecadora, ele não consegue fazer o próprio reconhecimento do seu pecado. Tem uma doutrina aqui para a nossa igreja, que fala em especial, porque bebemos muito da teologia reformada, que é a doutrina da depravação total. E a doutrina da depravação total nada mais é de que reconhecemos que toda a humanidade pecou. Nós somos pecadores, nós somos depravados. E cada vez mais essa doutrina da depravação total, ela deve ser latente em nossas vidas, deve ficar vivificada em nossas vidas. Porque na verdade o que somos? Somos pecadores, somos péssimos. A única diferença de nós para as pessoas lá fora é que nos foi revelada a verdade do Evangelho por meio de Jesus Cristo e temos um advogado fiel. Deus não leva mais em consideração os nossos pecados. Nós somos péssimos e vocês sabem muito bem disso. Mas, reparem que aquela pessoa que é altiva, o soberbo, o arrogante, o cara que é bonachão,
sabe muito bem, eu sei, tenho resposta para tudo, conheço a Bíblia. Normalmente essa pessoa, ela é intolerante com os outros, com os fracos na fé, e muito misericordioso consigo mesmo. Não, né, eu sou falho, mas é que, né, mas eu veja bem, eu tenho tantos benefícios aqui, sou tão bom em várias coisas, mas o outro ali, não serve para nada, um pecador, Deus que me perdoe. E aí o risco é de que nós caiamos na hipocrisia religiosa, que é justamente isso, quando eu pego pesado demais com o outro e leve, sobrando demais comigo. Sendo que na ética cristã, basicamente, é o contrário. Nós devemos ser muito duros com nós mesmos, sabendo e conhecendo quem nós somos, e mais empáticos, amorosos com aquelas pessoas que estão à nossa volta, que passam por muitas dificuldades, estão enfrentando fardos, de repente, mais difíceis que o nosso em algum momento. Essa é a religião, a prática da religião verdadeira, ou a melhor compreensão do que é o cristianismo. No nosso último seminário de formação cristã, nós falamos sobre o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vem morar em nossos corações, habita em nós, ele nos dá identidade, a identidade de sermos achados como filhos de Deus, justificados, mas também de reconhecermos diante daquele que é santo, maravilhoso, perfeito, a nossa pequenez, quantas falhas nós temos, né? No verso 2 ele fala: sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Paulo, judeu também, ali sabia exatamente o que eles sabiam também. Sabia que Deus vai julgar segundo a verdade, porque Deus olha para onde ninguém vê. Deus tem um conhecimento que ninguém mais tem. Portanto, Deus julga segundo aquilo que é a verdade. Ele tem uma visão completa de toda a situação e de quem nós somos. No verso 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Leia comigo na sua Bíblia, em 2 Coríntios 5:10. E a palavra de Deus diz o seguinte: pois todos nós devemos comparecer individualmente perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe é devido pelas coisas feitas enquanto estava no corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Você, assim como eu, o presbitério, todos nós conhecemos a verdade, a grande verdade que nos foi revelada, que é a verdade do Evangelho. As Santas Escrituras nos foram reveladas, que existe só um Deus, e é um Deus que existe, até logicamente só pode existir um Deus para ele ser totalmente poderoso, um Deus que é verdadeiro. Logo, todos os demais deuses são falsos. A cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo, nos foi revelado tamanha verdade. E com toda essa verdade em mãos, conhecedores da única verdade, a verdade com V maiúsculo, como diria o Schaeffer, né? Só que muitas vezes nós não nos colocamos como juízes de todos à nossa volta, não nos colocamos como juízes do mundo. Será que muitas vezes, diante das escamas que caíram dos nossos olhos, e agora temos essa cosmovisão correta sobre o mundo, interpretando a sociedade à nossa volta, nós não nos colocamos muito mais como julgadores? Será que nós não somos tentados constantemente a pensarmos que todo mundo não presta, que o mundo não presta, a sociedade não presta, a política não presta, qualquer um lá fora não presta tanto quanto nós prestamos, que todo mundo lá fora vai queimar no inferno, mas que Deus vai ser brando comigo? Na verdade, eu sou um queridinho de Deus, eu sou filho de Deus, sou escolhido por Ele, Ele me escolheu, veja bem, isso é muito bom. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Então, como eu disse, é muito fácil a gente projetar os nossos pecados nas outras pessoas, os nossos erros nas outras pessoas, aquilo que nós não queremos enfrentar em nós mesmos. O outro é pão duro, o outro é mesquinho. Não, eu sou deliberado com as minhas finanças, eu consigo gerir muito bem as finanças, não sou apegado aos bens materiais. O outro é religioso demais. Nossa, quase um fariseu. Eu não, eu tenho a medida certa da fé. Eu sei ponderar exatamente
sei conversar com a cultura e dialogar muito bem. É nesse sentido que esse texto tratou também no meu coração, e falou no meu coração, e eu espero que fale com os irmãos de alguma forma nessa manhã e que trate com os nossos corações. O verso 4, ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Veja, Deus não tem alegria nenhuma em que as pessoas se percam. Deus não quer que nenhum se perca. A verdade é que Deus é tardio em irar-se para que você tenha muitas oportunidades de se arrepender daquilo que você faz, dos pecados. 2 Pedro 3,9, acompanha comigo esse texto aqui, resolve essa questão. A palavra de Deus diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Sobre arrependimento, e ainda essa semana postei na Pictobíblia, o conteúdo que estava estudando aqui, para aproveitar já. Sobre arrependimento, a gente divide ele basicamente em 3 partes. Vamos colocar aqui um tripé do arrependimento, tecnicamente, só para organizar a ideia. Primeiramente, nós precisamos reconhecer o erro, reconhecer o pecado. Eu reconheci o pecado, beleza. Depois disso, me entristeço porque eu estava errado. Eu reconheci que eu estava errado, eu reconheci que eu pequei. Eu não quero ficar aqui citando pecado para que faça sentido, mas pense, eu reconheci. A partir disso, puxa vida, isso tem que me entristecer, isso tem que bater forte em mim. E após essa tristeza, isso vai gerar em mim uma mudança de conduta. Isso é estar indo num caminho errado, cometendo erros, reconhecer que está errado, eu me entristecer. Então eu vou bater a ré, eu vou me arrepender e vou voltar ao caminho certo. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 8,9, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. Agora veja bem, a gente vive num mundo em que tudo é ofensivo, tudo é ofensa, tu não pode ofender ninguém, tem que ser brando. E até mesmo aqui do púlpito, tu tem que ser uma pessoa amorosa, quem sabe fazer algumas piadas. As pessoas têm que gostar de estar aqui, um lugar afável, querido, né? Com muito amor, onde o amor transborda aqui nessa manhã. A verdade é que muitas vezes o evangelho é duro e muitos de vocês em convites receberam palavras duras que calaram nos seus corações. Lembra o dia que você decidiu por Jesus Cristo e viu como era a sua vida e viu que deveria viver no caminho da verdade. A palavra é dura e a palavra diz: você não presta, você está errado e só tem um jeito, é por meio de Jesus Cristo. As pessoas, elas se convertem e seguem tendo a mesma vida que elas tinham antes, não faz diferença nenhuma estar dentro da igreja ou não, ou ser cristão ou não. Como esse ciclo, portanto, ele não fecha, as pessoas até reconhecem que isso é muito bom, é moral, é legal, tem pessoas interessantes dentro da igreja, tem uma cultura ali que me agrada e bate com muitos valores meus. Enfim, né, reconhecer, vou ir para a igreja. Mas quando que você se entristeceu? Quando que bateu no teu coração e disse: que desgraçado que eu sou muito ruim, eu não presto, sou desgraçado, eu sou ruim, eu não presto, olha um monte de coisa que eu faço. Por que eu não escolho sempre fazer o bem e a coisa certa? Por que eu não escolho sempre o que é bom? Por que eu insisto em falhar, em pecar? Essa é a riqueza da sua bondade. Deus é bom para conosco. Bondade, tolerância e longanimidade, como lemos no texto. Não significa que Deus pune e está pronto com um raio aqui, a hora que tu errar, fulminado, na hora. O ruim disso é que muitas vezes o pecador pensa: o pecado aqui está compensando. Sei lá, se eu estou sonegando imposto aqui, eu não estou pagando o FGTS dos meus funcionários, está compensando, estou tendo lucro e a ira de Deus não vem sobre mim ainda. Vou seguir fazendo. É um erro. A verdade é que Deus espera pelo nosso arrependimento.
Como diz Agostinho na célebre frase dele, feriste meu coração com a tua palavra e eu te amei. Feriu meu coração com a tua palavra e eu te amei. Nos versos 5 ao 9, nós lemos aqui que Deus não faz acepção de pessoas, e eis um dos textos mais conhecidos da Bíblia. No verso 6 diz assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, absolutamente ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém. O juiz, Deus, enquanto juiz, ele é o juiz perfeito, porque ele enxerga o âmago do nosso ser. Veja, por exemplo, o Isaac tem um cliente. O cliente do Isaac diz para ele o que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu. Ele junta as provas ali, o que está na mão, para tentar defender, mas ele não sabe o que se passa no coração daquele cliente. Assim como a Tati, que está acusando o cliente do Isaac, ela tem as provas ali, mas ela não sabe de fato o que aconteceu. Ninguém sabe. Muito menos o juiz. Eles vão colocar isso nos autos do processo. O juiz vai ler, mas ele não tem pleno conhecimento de tudo o que aconteceu. Ele não tem conhecimento da verdade. Por isso que os juízes do mundo muitas vezes podem julgar e cometerem injustiça, porque eles não têm acesso a uma coisa que Deus tem sobre cada um de nós, que é o foro íntimo. É a consciência, é aquilo que eu estou pensando agora e vocês não sabem o que eu estou pensando. Então, até aqui, nós não podemos errar. A salvação, meus irmãos, ela é pela fé, cabe dizer isso, isso é extremamente importante. E o julgamento de Deus, ele é pelas obras. A salvação é pela fé. O julgamento de Deus é das obras. E em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar que alguém é justificado pelas suas obras. A salvação é pela fé. E Deus julga as nossas obras. Viu, João? Vai ser as tuas obras que Deus vai julgar. Se fizermos qualquer coisa boa, é porque inicialmente Deus operou em nós essa bondade. Se fizermos alguma coisa de mal, é porque inicialmente nós somos pecadores e essa raiz adâmica habita em nós. Deus é sempre santo e nós somos sempre culpados. Lide com isso. Em 1 Coríntios 13, aliás, 1 Coríntios 3, 11 ao 15, texto precioso, se alguém quiser acompanhar, se não, leio daqui, e diz o seguinte, 1 Coríntios 3, 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Qual que é o fundamento? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, alguém sobre Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade no dia se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte, permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas tal será salvo, todavia como pelo próprio fogo. Ou seja, em outras palavras, qual a motivação que eu tenho de estar aqui? Vocês não sabem qual a motivação que eu estou tendo de estar aqui. Pregando. Sabe que eu estou falando isso aqui por soberba, por arrogância, por querer me aparecer? Porque eu estou com o microfone, uma parte mais elevada, na frente de todo mundo, e vocês todos estão olhando para mim? Será que esse é o desejo do meu coração aqui nesse momento? Será que é isso que eu estou querendo fazer aqui? Assim como, por exemplo, o crente acomodado. Não busca pelos dons, não busca pelos frutos, não liga muito para a igreja. Fato é que a minha obra, o que eu faço aqui, vai ser posta no fogo. É como lemos ali. Será que é um edifício de ouro? Será que ele é de prata? Será que ele é de pedras preciosas? Ou é de madeira, feno e palha que queima facilmente? Fato é que esse crente, por mais indisplicente que seja, ainda assim, suas obras passando pelo fogo, ele vai entrar no céu, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não por obras. Vai entrar chamuscado ali, assim, né? Mas vai entrar no céu. Aqui a gente entraria em outra questão, que é a questão de galardão, mas não é o ponto aqui, para a gente não desvirtuar tanto. A pergunta que faço é, e nós?
como estamos nos apresentando diante de Deus? Ou como nos apresentaremos diante de Deus naquele dia? Qual é o desejo, qual é o intuito do seu coração em fazer o que você faz para Deus ou aqui mesmo dentro da igreja? Você faz porque tem uma escala para fazer, porque precisa fazer porque senão vai faltar alguém? Ou você faz com uma volição, um desejo correto? É de pensar, né? Então, o julgamento de Deus é justo porque somente Ele tem esse pleno conhecimento, somente Deus consegue ver o íntimo do nosso coração. O verso 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vamos adiante, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Chegamos no verso talvez mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Talvez um daqueles que é mais deslocado. As pessoas pegam, não, Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. Deus não é como eu, Augusto Marques, que, por exemplo, eu gosto de Bernardes Dias Lopes, eu gosto do Sproul, eu gosto do Tim Keller, eu curto muito o Piper, eu gosto, enfim, de outros teólogos, eu gosto em detrimento de outros. Eu digo, eu não vou ler, não quero perder meu tempo lendo isso, eu vou ir para esse lado aqui, eu gosto disso. Eu faço acepção de teólogos. Faço até a sugestão aqui que os irmãos leiam. Nancy Pierce, por exemplo, também. Mas moralista é aquele que diz, eu sou espiritual, mais santo, eu tenho uma melhor compreensão, um melhor entendimento, eu sou um erudito, eu sou inteligente, eu conheço as escrituras muito bem. E o que Paulo está fazendo aqui com esses homens? Ele está destruindo toda a presunção e toda a moralidade que eles têm, essa automoralidade deles. É isso que Deus está fazendo. Não é porque tu muito sabe que Deus não vai olhar para ti. Não é porque tu é muito bom, perfeito, está perfumado, toma banho para vir aqui, que Deus não vai olhar para ti. Deus vai. Todos nós seremos julgados. Tem uma frase que não está na Bíblia e é mundana e diz assim, mas que está correta. Todos os caminhos levam a Deus. Verdade. Cara, concordo, todos os caminhos levam a Deus. A questão é como que tu vai chegar diante de Deus. Todo mundo vai estar diante do trono branco, todos nós seremos julgados. Só que, bom, nós temos um advogado, né? Verso 14 e 16. Quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Prestem atenção nisso aqui agora. 15. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Quem pecou sem lei? Os gentios pecaram sem lei, como foi pregado anteriormente pelo Rodrigo. Mas então, por que sem a lei, sem o Evangelho? Mas então por que Deus vai julgar eles? Por que eles são indesculpáveis? Por que Deus vai julgar alguém que não conhece o Evangelho? Por que Ele vai fazer isso? A pessoa não conhece o Evangelho. Faz algum sentido para vocês isso? Os gentios não conheciam a lei. E até por isso que o ateísmo, às vezes, a gente pode dizer que o ateísmo é um problema moral, muito mais do que um problema intelectual. Porque também, de alguma forma, eles conhecem a lei, que é o que nós lemos ali no verso 15. A norma da lei gravada no seu coração. Todo ser humano tem essa norma da lei gravada no seu coração. Eu fiz uma pesquisa e trago aqui para vocês, interessante essa pesquisa. Imagine o planeta Terra aqui. E vamos pegar os índios. Vamos pegar os índios. Quem disse para o índio o que é justo e o que é errado? Um índio, isolado lá. Vamos pegar aqui, ó, índios no Brasil. Como eles punem a injustiça? Rituais de purificação, exclusão temporária ou trabalhos para restaurar o equilíbrio da aldeia. Vamos subir o mapa um pouquinho e vamos para os Estados Unidos, o período pré-colonial. Eu achei um estudo lá que falava sobre os índios e dizia o seguinte, aspas, o assassinato era o mais grave dos crimes e poderia ser punido com a morte. Havia várias maneiras de lidar com o problema.
O chefe tinha que persuadir os parentes da vítima, os prováveis denunciantes, a aceitar o pagamento da morte do assassino, ou persuadir os parentes do assassino a aceitar a sentença de morte. Vamos lá para o Japão. A tribo Ainu punia com morte quem traísse ou assassinasse. O exílio também era uma forma de punição. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui? Sem essa consciência do Evangelho, que o Evangelho nos mostra, como que um índio sabe o que é certo ou é errado? Está lá no meio do mato, não tem nada, não tem índio falando a língua deles, não tem acesso nenhum à Bíblia, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? E como é que sabe que se alguém assassina, alguém rouba, comete um crime ali, como é que ele sabe que tem que ser punido? Porque uma justiça precisa acontecer. É o que nós acabamos de ler aqui, no verso 15. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. Deus colocou é mais fácil dizer o anseio pela eternidade, né? Mas essa lei no coração de cada um de nós. Romanos 1:20, lido anteriormente pelo pastor Rodrigo no sermão anterior. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das obras que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, todo mundo é indesculpável. Todo mundo. Ninguém pode dizer que, pela pessoa nunca ter tido acesso à Bíblia, a Deus, ao conhecimento de Jesus Cristo, ela se torna indesculpável, ou desculpável por esse não acesso. Todos somos indesculpáveis, porque Deus gravou no nosso coração essa lei. Novamente, torno a repetir aqui, a salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo, não por obras. Por isso que nós devemos praticar aquilo que nós cremos, darmos frutos também na nossa salvação, através das boas obras ao qual o próprio Deus nos chamou. Mas aqui, um alerta. Veja bem, as pessoas vão chegar diante de Deus indesculpáveis e elas, diferentemente de nós, não vão ter um advogado. Elas não vão ter um advogado. E é por isso a urgência da missão, da pregação do Evangelho. Quando no passado, os grandes avivamentos, os missionários entendiam isso e diziam, então quer dizer que as pessoas estão indo para o inferno, elas estão sendo condenadas. Meu Deus, eu preciso falar para todo mundo, eu preciso dar a chance dessas pessoas se arrependerem, elas precisam conhecer a Cristo para serem salvos, porque do contrário, todos são indesculpáveis, todos têm a consciência do que é certo e do que é errado. Há uma boa nova que precisa ser dita, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Mais adiante veremos sobre isso. Verso 15. Consciência mutuamente acusando ou defendendo. Ainda um pouco mais sobre esse trecho. Quando eu era muito jovem, estava começando na igreja, uma vez eu vi um pregador falando uma coisa que me marcou muito. Ele falou uma palavra que era cauterização da consciência. E quando ele falou aquilo ali, eu me assustei um pouco, porque ele explicando, ele disse, não sabe o que é cauterização, né? Começa ali, só tu queima um lugar, tu perde sensibilidade. E eu fiquei, nossa, será que eu estou cauterizado? Eu fiquei ali, né, o cara novo, né, da igreja, meio de tudo, assim, né? Será que eu estou cauterizado, não estou conseguindo mais perceber o que eu estou fazendo? Eu estou tão sem noção que eu não consigo mais perceber o que está errado ou certo. É aquela coisa da pessoa que peca, daí se desculpa, peca de novo, se desculpa e peca de novo, se desculpa, daqui a pouco o pecado já não é tão, duro assim, é uma coisa que está ali. Recentemente na guerra da Rússia e da Ucrânia, teve uma notícia de que o exército russo tinha contratado mercenários. E eu lembro assim que isso sempre me chamou a atenção nos filmes de ação. Quando tá um mocinho lá, só com 38, 6 tiros, matando 20 bandidos, daí o cara se joga assim, ele, tá, não erra nenhum tiro, tá. Daí eu ficava, o que leva
né, num mundo hipotético assim, o que leva esse cara a defender o bandido, o capanga lá, o final, o chefão, né? Por que ele tá fazendo aquilo ali, né? Tipo, isso é muito coisa de filme, assim, cara, tem que ser muito idiota para fazer uma coisa, dar vida para um vilão, né? Tem que ser um capanga. Só que daí quando eu vi essa notícia, assim, eu disse, cara, mercenários existem no mundo, exércitos de mercenários. Pensa uma pessoa que vai lá receber dinheiro, matar alguém e vai deitar a cabeça no travesseiro e descansar. E amanhã tem mais gente para matar. A mente, a consciência da pessoa está tão cauterizada, ela não tem mais a sensibilidade sobre isso. Veja, isso é uma coisa, é inacreditável, tamanha depravação do ser humano. João Calvino, um recorte dele aqui, argumenta: não podemos concluir dessa passagem que não há no ser humano um pleno conhecimento da lei, mas tão somente que há algumas sementes de justiça implantadas em sua natureza. Isso é, evidenciado por fatos como estes, a saber, que todos os gentios igualmente instituem ritos religiosos, promulgam leis para a punição do adultério, do latrocínio, do homicídio e louvam a boa-fé nas transações de contratos comerciais. Assim, eles provam seu conhecimento de que Deus deve ser cultuado, que o adultério, o latrocínio, o homicídio são ações perversas e que a honestidade deve ser valorizada. É a velha voz na consciência. Ouvir a voz da consciência. O que muitas vezes a gente pode até confundir com a voz do Espírito Santo falando para nós. De algum modo, o próprio Deus colocou essa consciência, né, em nós. Então, ouçam a voz da sua consciência. Mas também, aqui um adendo. Como você tem alimentado a sua mente, a janela da sua alma? Com leitura, filmes, enfim, o que você tem visto de entretenimento? Eu acredito, falo aqui por mim, que isso de alguma forma também influencia, né? Aquilo que você consome, aquilo que você lê, aquilo que você vê, como você nutre, né, a sua mente. Recentemente a gente tem visto, sei lá, veio o filme da Malévola explicando por que ela é má. Eu que desde pequeno sou um fã do Batman, quando saiu o filme do Coringa, filmão, né? O Fênix ganhou até um Oscar em função disso. Só que eu saí muito incomodado com aquilo ali, porque a explicação era que o Coringa, ele era mal porque a sociedade corrompeu ele. No fim das contas, o remédio dele não chegou, o governo não deu e ele pirou de vez. Tá explicada a maldade. O meio corrompe o homem, né? Veja bem, porque você não é mal. Na verdade, o meio que está te corrompendo, você não é intrinsecamente mal. Bom, tem um gibi do Batman que o Coringa estrupa a Batgirl. Ele é um perverso bandido. Não existe nenhum glamour sobre Coringa. Mas parece que cada vez mais o mal tenta ser explicado, né, na nossa sociedade por meio da cultura também. Feita essa digressão, vamos voltar aqui, versos 17 e 24. Repousas na lei, prega que não se deve adulterar, adultera, que não se deve furtar, mas furta, abomina os ídolos. Pois, 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Sendo bem prático aqui. Seus palavrões bagaceiras, fala palavrão por falar, no meio dos colegas de trabalho para tentar se enturmar ali, falando palavrão também, bagaceirice, enfim, piadas, chinelagem no meio da galera. Afinal, eu quero me enturmar, somos colegas de trabalho aqui, quero ser aceito no grupo. A verdade, isso, além de revelar tamanha imaturidade, isso é tão imaturo, isso é tão coisa de piá, de guri de 13, 12 anos fazer na escola, quando quer ter os seus amiguinhos. Cara, tu vê adulto fazendo isso aqui, tu está blasfemando contra Deus. A verdade, o descrente vai lá e conclui o seguinte: assim é ser crente? Não, assim eu já sou sem ser crente. Não faz diferença nenhuma. Assim é ter o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro na sua vida? Não faz diferença nenhuma para mim. Então, não são nossos pecados deliberados que fizemos por gosto que tornam Deus infiel ou mentiroso.
Romanos, agora 3, no verso 4, Paulo responde: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, ainda que deliberadamente as pessoas pequem e possam confessar a Deus também. Deus não é mentiroso, Deus ainda é verdadeiro. Fazendo, portanto, um autoexame, nós nos deparamos com a dura realidade de miseráveis homens que somos. E Paulo termina falando aqui sobre um problema que acaba surgindo no meio deles também, que pensavam haver mais graça e Deus prevaleceria muito mais à medida que eles mais pecassem. Se eu cometo um pecado, Deus me perdoa sobre aquele pecadinho. Se eu cometo um pecado médio, Deus me perdoa, há uma graça maior ali. Se eu cometo um grande pecado, sou muito pecador, estou chutando balde, porque a graça de Deus é muito maior sobre isso. É muito maior sobre isso. Romanos 3, 5 ao 6, e diz: mas se a nossa injustiça traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? É como eu disse, mais ou menos isso, né? As pessoas pensam assim, eu vou fazer o que é errado para que o que é certo se sobressaia. Nossa, isso é muito errado. Nossa, então aquilo ali é certo. Não, né? Como eu disse anteriormente, pensar em cometer um pecado cada vez maior para que a graça de Deus abundasse, fosse muito maior. Veja que problemão, veja que hipocrisia de homens que conheciam a lei de Deus. Veja que podridão, que depravação. Romanos 3,8. Pratiquemos males para que venham bens, a condenação deles é justa. Ou seja, nós não vamos praticar nenhuma maldade, nós vamos lutar contra o pecado. Eu, assim como você, nós somos nascidos de novo, nós não vamos tentar a Deus. Nós morremos para o pecado. Nós lutamos contra a carne. É por isso que nós temos que jejuar. A prática do jejum, como uma disciplina espiritual, não deve ser negligenciada por nós. Faça isso na sua casa. Mortifique a sua carne. Ore e leia a Deus. Leia as Escrituras. Nós não devemos, portanto, tentar a Deus. Voltando, para a gente encerrar, volto aqui para o capítulo 2, 29, por essa parte do texto me pareceu um pouco desconectada. Quem é o verdadeiro israelita? Tenho como título aqui na minha Bíblia, e diz: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a de coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Resolvendo e ajudando a nos dar a melhor compreensão, Jeremias 31 e 33 nos ajuda a compreender essa passagem, e diz o texto: porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Muito mais do que ritos, muito mais do que formalidades, é viver a integralidade do Evangelho. É, sendo bem prático aqui, não deixar a tua Bíblia aberta num salmo dentro de casa como um amuleto, para que as pessoas vejam que tu tem uma Bíblia, que tu é crente, como se ela estivesse ali protegendo o ambiente ou a tua casa. Mas é melhor que tu esconda a tua Bíblia, que ninguém veja que tu tem uma Bíblia, mas que tu leia ela, e que essas palavras que tu lê calem no teu coração. Amém? Aplicação, meus irmãos, é apenas uma vez que durante o texto já falei algumas coisas. Portanto, seja sincero diante de Deus. Não viva para sua esposa, não viva para o teu filho, não viva para o teu trabalho, não viva para a igreja do Jardim Botânico, não viva para o teu chefe, para a tua mãe, para o teu pai, não viva para a tua religião, não viva para essas coisas. Viva para Deus. Você foi comprado
por Deus, por um alto preço lá na cruz. Cristo morreu e a gente vai celebrar aqui nessa manhã. Ele morreu e Ele pagou um alto preço por ti. Ele sabe exatamente quem tu é. Tu sabe, porque Ele te revelou a ti quem Ele é. E tu te conhece melhor do que as pessoas que estão sentadas aí à tua volta. Tu te conhece. Portanto, meus irmãos, que as nossas máscaras caiam e que o Espírito nos puxe para Deus. Como diz Oséias, com corda de amor nos atraia para o Senhor. Para que nós possamos responder a Deus. E aí sim, em resposta, sejamos pais piedosos, maridos piedosos, membros piedosos de uma igreja piedosa, trabalhadores lá no nosso trabalho no dia a dia piedosos, por essa grande obra que o próprio Deus faz em nossas vidas. Nós vamos pecar, mas a grande notícia, a boa nova é essa: nós temos um advogado. Nós vamos entrar lá na glória e nós vamos um dia não ter que ir mais embora quando bater meio-dia. Nós vamos estar para sempre juntos como igreja, o grande povo de Deus reunido, porque nós temos um advogado. Então, que fiquem essas reflexões e que o Espírito Santo nos ajude a sermos verdadeiros cristãos. Amém? Vamos nos colocar de pé então e orar. Senhor Deus, nós chegamos, Senhor, na Tua presença, te dando graça, Senhor, te louvando e te exaltando, Senhor. Tu bem sabes, Senhor, o quanto nós somos falhos, Senhor, pecadores e imerecedores da Tua graça, Senhor. Como oramos aqui no início do culto, Senhor, para nos achegarmos diante de Ti e te louvarmos, Deus. Sim, nós podemos te louvar, te exaltar, porque nós temos um privilégio ímpar, Senhor, porque Tu escolheste a cada um de nós. Nós temos certeza que Tu nos ouves, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, Senhor, ajuda-nos, Senhor, em nossas debilidades, ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas, Senhor, e que na nossa vida cante a Ti, Deus, que a nossa vida pregue a Ti, Deus. Nós sabemos que vamos pecar, Senhor, mas nós temos certeza que o diabo, Senhor, não estará no nosso ouvido soprando o quanto nós somos falhos, Senhor, e inúteis. Sim, Deus, disso nós sabemos porque a Tua palavra nos revela, Senhor. Mas nós somos gratos, Senhor, maravilhados, os Teus filhos nessa manhã, porque tamanha graça sobreveio na nossa igreja, Senhor, sobre cada um de nós, sobre os nossos irmãos, Senhor. Que a nossa boca se encha de alegria, Senhor, de louvor, de gratidão a Ti, Senhor, porque Tu escolheu nós, pecadores, Senhor, para como Teus filhos, Deus. Nos deu, Senhor, um dia, Tu como Rei, chamando a cada um de nós uma grande comissão, Senhor, uma grande missão para nossas vidas, Senhor. Acorda-nos, Senhor, desperta a Tua igreja, a começar por cada um de nós. É o que pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus. Amém.